Ok. Pessoal, então, aula funções inorgânicas, aula de química hoje, tá certo? Vai abordar essa visão panorâmica das funções lá inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. E aí nós temos nessa ideia geral, certo? Que perceber que estamos falando de compostos químicos muito presentes em nosso cotidiano, extremamente presentes. Presente em medicamentos, né? Então, o pessoal está mandando mensagem aqui pelo chat. Ok, tudo bem, certo? Mas vamos lá, vamos continuar agora, todo vapor. Veja, e aí, presente em medicamentos, presentes no interior do nosso estômago, presente em substâncias lá do nosso intestino, presente em produtos de limpeza, são as funções inorgânicas. Olha a água que nós ingerimos aí, ó, tão fundamental ao nosso metabolismo. É a água, o H2O, é exemplo de um óxido, não é? Exemplo de um óxido. Vamos pegar aqui, ó, o CO2, né? CO2 tão falado, que é importante para as plantas fazer fotossíntese, né? Que nós colocamos para fora na nossa expiração, né? Esse CO2, né, produzido no interior de nossas células pelo processo lá da respiração celular, esse CO2 ele é um exemplo de um óxido também. Não é? Falando dos sais, aí nos sais nós temos, por exemplo, o cloreto de sódio, né, o NaCl, né, tão presente em nossa alimentação, né, e importantíssimo, íons sódios, eles são importantes à nossa saúde, eles são importantes lá ao metabolismo, à fisiologia de nossas células. Aí nós temos lá, no exemplo de bases, né, nós vamos ter aí, por exemplo, alguns antiácidos, como o hidróxido de alumínio, o hidróxido de sódio, são exemplos de bases. E no caso de ácidos, comentado aí já também, lá na aula gravada, nós temos, por exemplo, ácido sulfúrico, que é muito importante para a indústria. Né? O consumo de ácido sulfúrico, como já foi dito, é um dos parâmetros para indicar o parque industrial, a atividade, o crescimento do parque industrial de um país. Né? A sua atividade industrial está atrelada ao consumo de ácido sulfúrico, devido a tantos e tantos produtos que exigem a participação do ácido sulfúrico em alguma etapa de sua produção. Não é? No nosso estômago, nós temos o ácido clorídrico, o ácido que, quando em excesso, vai ocasionar aquele desconforto da azia, né? Então, veja como nós temos compostos químicos aqui extremamente importantes ao nosso cotidiano. São as funções inorgânicas, ok? Aí nós temos aqui a ideia, ok, né? Acontece, tudo bem, respondendo ali a questão do chat. Mas tente voltar, né? O assunto é importantíssimo. Vê lá, pessoal. Continuando aqui, ó. Aí eu tenho, na ideia dos compostos orgânicos, ácidos, bases e o sal, ele respondendo à teoria de Arrhenius. Ora, quem é esse Arrhenius? É o cientista que estabeleceu lá e disse, olha, ácido é assim, 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 base é isso, 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 e o sal está lá também descritozinho, tudo isso de acordo com a teoria de Arrhenius. Pessoal, por que é que eu estou fazendo esse slide aqui? Para poder juntar numa aula só as 4 funções, tá? Porque não é um assunto difícil, não é um assunto chato, é um assunto legal, dá para entender tranquilamente. Então, ácidos, revisando aí, né? Olha, ácido, coloquei o ácido, ó, coloquei a tal substância que eu estou dizendo que é um ácido, coloquei em água, e o que é que aconteceu? Ela libera, ó, o H+, né? Libera o íon H+. Aí eu tenho aqui, ó, veja, preste atenção. No ácido, pode ser, ó, a substância negativa, o ânion, pode ser qualquer ânion, mas o cátion, que é o positivo, tem que ser exclusivamente o H+, né? O cátion hidrogênio ali.
Isso para ser um ácido. Então, colocou em água, liberou o H+, é um ácido. No caso das bases, no caso da base, o que eu tenho, ó, segundo a teoria de Arrhenius, porque tudo é relativo, né? Eu tenho que ter a referência. No caso aqui, qual é a referência? É os estudos de Arrhenius, a teoria de Arrhenius. Aí nós temos aqui, o que é que eu vou chamar de base? Base é justamente, olha, aquela substância que, quando colocada em água, o tal meio aquoso, né? Que é o meio aquoso? É água, né? Então, eu tenho lá, ó, quando colocada em água, libera uma substância negativa, o ânion. E esse ânion só pode ser o OH-, chamado de íon hidróxido, ou hidroxila. Então, colocou em água, liberou esse ânion aqui, ó, o OH-, será o quê? Será uma base. Já no caso do cátion, o cátion pode ser qualquer um nas bases, né? No ácido, o cátion só poderia ser quem? O H+. E o ânion poderia ser qualquer um outro ânion. Agora, nas bases, o cátion é que pode ser qualquer um, e o ânion, o negativo, só pode ser a hidroxila. Aí nós temos aqui na questão do sal, ó. Aí olha o que é que entra na ideia de sal, segundo Arrhenius. Sal, segundo Arrhenius, vai ser aquela substância que, quando colocada em água, ó, tá lá, ó, quando colocada em água, ela vai liberar um cátion diferente do H+, olha lá que é diferente, né? Ó, porque se fosse só H+, seria um ácido. Aí tem que ter um cátion, pelo menos um, diferente do H+. E um ânion, olha lá, um ânion diferente do OH-. Pode ter o H-, mas tem que ter um outro diferente do OH-. Olha o exemplo aqui, ó. Um exemplo clássico, né? O sal de cozinha, o cloreto de sódio, né? Tão utilizado na preparação dos pratos, né? Mas tem que ter cuidado, né? Para não ingeri-lo em excesso. Ingerir cloreto de sódio, sal de cozinha em excesso, pode prejudicar enormemente a nossa pressão arterial, né? Por isso que as pessoas que são hipertensas, elas têm que ter um cuidado em ingerir uma quantidade menor, né, de cloreto de sódio, de sal de cozinha, né, por conta disso. Aí nós temos lá, olha, no caso do cloreto de sódio, colocou em água, liberou, olha, um cátion diferente do H+, liberou um ânion diferente do OH-. É isso que caracteriza um sal, não é? Veja que eu estou tentando aqui fazer uma abordagem ampla, né? Mais à frente a gente vai falar sobre os óxidos, tá? Aí aqui, no caso dos ácidos, olha, muito característico da questão dos nossos frutos cítricos, né? As frutas cítricas, elas estão ali, possuem lá o ácido cítrico, né? Que como o termo está dizendo, é um ácido, ou seja, em água vai liberar o H+. E essa substância, olha lá, pessoal, que interessante. Alguém dá um retorno aí sobre o áudio? Tá legal? William? Tá legal. Até agora tudo bem. Dá para escutar. Opa! Tá de boa. Perguntem, qualquer coisa vocês perguntem também. Vocês sabem que eu gosto quando fazem as perguntas, né? Até agora tá tudo muito fácil para fazer pergunta. Então tá bem. Então tá lá, ó. Cadê? Ácido. Acontece que o ácido, quando cai na água, ele libera sim o H+. E olha o que é que vai acontecer com esse H+ lá na água. Ele vai ser atraído, ó, por uma molécula de água. A molécula de água não é H2O? Quando o H2O receber o H+, olha o que é que vai acontecer, ó. Vai ocorrer a formação do H3, porque recebeu um hidrogênio, né? H3O+. E é isso que vai conduzir corrente elétrica, né? Uma solução ácida, ela vai conduzir corrente elétrica por conta dos íons ali existentes. Ok. Aí nós temos aqui, o próximo slide,
Aí nós temos aqui exemplos de ácidos. Ó. Eu acho importantíssimo isso. Contextualizar, ó. Olha esse ácido, ácido fluorídrico. Olha que interessante, ó. Olha a fórmula química dele. Hidrogênio ligado a um flúor. Esse ácido aqui, olha, ele é utilizado para fazer essas marcações em vidros. Está vendo aqui, ó? Para fazer a marcação em vidro. Ele tem essa propriedade de reagir com o vidro. O ácido fluorídrico, ele é utilizado aí na indústria, ó, para fazer essa marcação, né, esses registros em vidros de veículos, né? E também por questão artística mesmo, né? Alguns vasos de vidro, né? Recebe um trabalho decorativo ali por conta da corrosão que esse ácido é capaz de efetuar sobre o vidro. Aí nós Mas temos... em excesso, desculpa atrapalhar. Em excesso ele Não, pode acabar com o vidro? você quer atrapalhar o quê, rapaz? Você está fazendo a pergunta e eu só não adoro quando faz a pergunta. Veja, claro, ele é colocado ali em quantidades apenas para reagir, para riscar, né, digamos assim, para escrever ali no vidro. Se por acaso, olha lá, complementando o que você me perguntou, se por acaso eu colocasse o ácido fluorídrico dentro de um recipiente de vidro, num copo de vidro, por exemplo, ele iria consumir aquele copo. A depender da quantidade de ácido que eu coloque, ele vai consumir o vidro. Por isso que ele precisa ser guardado em recipientes de plástico. Recipientes de plástico ali, né, um plástico mais resistente. Né? Por quê? Justamente por conta que ele é muito reativo e reage lá com o vidro. Ok? Respondido, chefe? Valeu, valeu. Olha lá, outros ácidos aqui que são importantes. Ó. Ácido clorídrico, esse a gente já falou, né, na questão lá do que ele é necessário para garantir um pH ácido no estômago, não é? Ele é necessário, olha, é essa acidez do estômago que vai fazer com que as proteínas, no caso lá a pepsina, fique ativa, digerindo proteínas no estômago. É esse ácido no estômago, ácido clorídrico, que vai fazer uma limpeza daquilo que você está ingerindo, né? Aquilo que você está comendo, que você está ingerindo ali, pode ter alguns micro-organismos, e aí o que é que ocorre? Esses micro-organismos serão corroídos por esse ácido. Professor, por que, olha, por que ele não corrói as paredes do estômago? Ele corrói. Existe uma mucosa para proteger, mas se a quantidade de ácido for muito grande, se o indivíduo estiver produzindo muito ácido clorídrico, aí a mucosa gástrica não vai conseguir proteger por muito tempo. Aí por isso que começa a ocorrer feridazinhas lá na parede do estômago. Né? É interessante dizer que o nosso corpo ele produz esse ácido por estímulos nervosos. Né? Por exemplo, quando o indivíduo está muito estressado, está muito ansioso, ele tem uma tendência a produzir mais ácido clorídrico do que o necessário, o que pode ocasionar danos na parede do estômago. Né? Inicialmente uma azia, mas se essa situação se prolongar, pode tornar-se uma gastrite, com a infecção lá da bactéria, né, da Helicobacterium pylori, como nós já vimos. Ô, professor. Oi, Gabriela, bom dia. Bom dia. Nesse caso do ácido, na queimação da barriga, aí você vai tomar um antiácido para acabar com isso, né? No caso, uma base. Por exemplo. A queimação lá no estômago, né? Na questão do estômago, aí você vai fazer uso de um antiácido. E o que é o antiácido? É as propriedades opostas do ácido. E quem é? A base. Aí você vai fazer uso. Você irá fazer uso de uma base para poder reagir e neutralizar o excesso do ácido. Aí existe... Oi? Esse eno é um exemplo de ácido? O eno,
ele é um exemplo de um sal. O heno, ele é um sal. Mas é um sal básico. Ele é algo que comporta como uma base. Entendeu? Ou ele vai agir neutralizando o excesso de acidez de uma carne. Bem, então, travando. Deu uma travadazinha aí, não foi? É a conexão. Dá umas osciladas, mas depois melhora. Tá certo? Eu vou repetir. O heno, ele é um sal básico. Ou seja, ele é um sal que vai reagir com o excesso de ácido lá do estômago. Deu para entender, Yasmin? Deu? Aí existe o heno, existe o leite de magnésia, existe o hidróxido de alumínio. No caso do hidróxido de alumínio e do leite de magnésia, nós estaremos falando de bases. Aí sim, são bases para neutralizar o excesso de ácido do estômago. Ok? Continuando. Eu tenho outros exemplos de ácidos aqui, ó. Ácido carbônico, né? O ácido que faz aquelas borbulhinhas lá do refrigerante. Quando você abre o refrigerante, aí vai ocorrer a liberação, o ácido carbônico vai se transformar em água, ó. Pessoal, acompanha aqui no slide que está na tela aí de vocês, ó. Acompanha aqui. Olha o ácido carbônico aqui, ó. Quando você abrir o refrigerante, ele se transforma em água e em CO2. Por isso que você tem aquelas bolhazinhas, né, subindo do refrigerante. Se nós tivermos com o refrigerante ainda sob pressão, aí o ácido carbônico ele fica nesse formato aqui, ó, né? Ele fica nesse formato, podendo sofrer a ionização, a liberação dos seus íons, ó. Tá vendo? Ó, ele é um ácido, ele liberou o H+. Mas aí, então, esse ácido carbônico, ele também é formado quando o CO2, produzido por nossas células, reage com a água existente em nosso sangue, por exemplo. Né? O sangue ele é um tecido com alto teor de água. E essa água tem a capacidade de reagir com o CO2, produzindo ácido carbônico. É esse ácido carbônico formado no sangue que vai garantir os níveis adequados de acidez, né, e de basicidade lá no nosso sangue. É aquela história do pH, que eu pretendo comentar daqui a pouco. Ácido acético. Opa, pergunta? No caso, se tiver pouca água no sangue, se o indivíduo não beber muita água, acontece o quê? Não, mas espera aí. Nós estamos falando, ó, o teor de água no nosso corpo, ele tem que ser muito elevado, né? Porque a água participa do nosso metabolismo. Se cair demais, assim, como você está colocando, a ponto de não ter nem água para reagir com o CO2, o indivíduo vai estar, ó, num grau de desidratação que é incompatível com a vida. Então, o fato de você não beber água está errado, porque precisa beber água por conta da hidratação. Mas mesmo quem bebe pouca água, digamos assim, ele ingere água nos alimentos, naquilo que ele está comendo tem água, naquilo que ele está bebendo num suco, num refrigerante, né? Tem um teor de água grande ali também. O teor de água no nosso corpo não pode baixar muito. Quando se baixar, a gente vai morrer por desidratação. Mesmo baixando quantidades pequenas, mas a gente morre por desidratação, não é? Tem que tomar água, não é? Então, essa água aí, ela não vai... Essa água aí, ela não vai prejudicar, digamos assim, tá certo? Ok, pessoal? Olha lá. Aí eu tenho o vinagre, tá aqui, ó. É um outro exemplo de ácido, é o ácido acético, né? O ácido sulfídrico, ó, liberado por alguns animais para poder espantar, né, ó, os seus predadores. Aquele cheiro do ovo podre é por conta do ácido sulfídrico. Ácido cianídrico, ó, presente aí, ó, né, nas folhas, né, presente aí em alguns vegetais.
nas folhas aí de alguns vegetais, você encontra esse ácido. Agora, ele é extremamente venenoso, ele prejudica o metabolismo de nossas células, tá certo? Então, tem que ter cuidado com essa questão, né, do ácido cianídrico. Só para citar aí que ele é um ácido extremamente venenoso. Na nossa região aí, na questão das folhas de mandioca, elas precisam ser preparadas ali, a preparação da mandioca, daquela coisa toda, precisa ter um certo cuidado por conta da presença do ácido cianídrico. Na preparação, tem que existir um momento de descanso para que o ácido cianídrico, que é um gás, ele possa evaporar. Porque se o indivíduo consumir esse ácido cianídrico, ele vai morrer. Né? Interessante, viu? Aí as bases. Nas bases, como a gente já viu, bateu em água, libera o quê? Um único tipo de ânion. Qual é o ânion? O OH-. Aí eu tenho aqui, olha exemplos de bases, olha. O hidróxido de cálcio, né, utilizado aí muito no setor de construção civil. Hidróxido de magnésio, olha. Olha lá, Yasmin. O leite de magnésia, né, ou o hidróxido de magnésio, é o que se chama aliás, é usado na questão da neutralização do excesso do ácido no estômago, para combater a acidez. O hidróxido de magnésio é o que se chama de leite de magnésia. Olha aí, ó. Quando essa substância bater em água... Oi? Tem pessoas que usam ele até para tirar o odor da axila, não é? Verdade. Por conta que as substâncias que caracterizam o mau odor, elas são substâncias ácidas. São ácidos voláteis. Aí o que é que acontece? Vai utilizar componentes básicos para poder neutralizar esses ácidos. E aí, então, vai diminuir, né, digamos assim, consideravelmente. Diminuir consideravelmente, por quê? Porque o corpo vai estar sempre produzindo, né, esses ácidos. São ácidos graxos, né, de cadeias um pouco, nem tão longas assim, mas são ácidos graxos. E aí é necessário a colocação da substância básica, no caso aí, quem faz dessa maneira, claro que vai existir outras formas de combater, né? Mas aí, no caso, é por uma reação de neutralização, certo? E aí nós temos, olha, hidróxido de amônio, também é uma outra base. Escala de pH. É interessante falar, olha, que a escala de pH são valores que vão do 0 ao 14. Quanto mais próximo do 0, mais ácido. Quanto mais próximo do 14, mais básico. E quando está no meio, olha lá, ocorreu justamente a neutralização. É um meio neutro. Aí por isso que você tem aí alguns sabonetes, shampoos, eles fazem uso dessa questão da escala de pH para colocar o produto, produzi-lo num valor de pH que não venha a agredir a tua pele, né? Porque se ele for ácido demais ou básico demais, ele poderá agredir. Aí, em vez de ajudar, vai terminar prejudicando, né? Aí nós temos essas situações aí. Vamos lá. Aqui ainda, ó, a questão dos indicadores de pH. E nos indicadores de pH, que a gente até já falou um pouquinho, eu tenho substâncias que mudam de cor quando está na presença de um ácido ou está na presença de uma base. Deixa eu tentar mexer aqui na câmera. Pessoal, ajuda aí. Vocês estão vendo uns frascozinhos ali, ó? Vocês estão conseguindo ver? Sim, tá? sim. Tá, né? Deixa eu tentar aqui, deixa eu tentar me organizar aqui, que é tudo muito improvisado. Se estivesse na sala, estaria melhor, né? Mas vamos lá. Aí eu tenho aqui, ó, uma solução de fenolftaleína. Essa substância com um nome tão estranho, fenolftaleína, ela, na verdade, ela é um indicador de pH. Quando ela está no meio ácido, ela fica assim, ó, incolor. Quando está no meio básico, ela fica rosa. Aí eu tenho aqui do lado, ó, H2SO4, ácido sulfúrico. Tenho aqui, ó, NaOH, a base, né? Uma base. Olha o OH aqui, ó, né? A hidroxila. Hidróxido de sódio. Aí veio
Em meio ácido, a fenolftaleína fica incolor. Em meio básico, aí eu vou pegar aqui uma base, pegar um pouquinho, usar uma seringazinha, tudo muito improvisado. Pegar aqui com a seringa. Olha lá, pegar um pouquinho da base e vou colocar aqui, ó, na solução da fenolftaleína. Olha lá, mudou de cor. Ô, louco! Aí, como a solução... Pessoal, como a solução... Olha lá, de novo, deixa eu explicar. Como a solução estava ácida, acompanha aqui. Como a solução estava ácida, a base que eu coloquei foi neutralizada pelo ácido. Aí voltou a ficar o quê? Incolor. Mas vamos colocar mais base para ver o que é que vai acontecer, ó. Olha lá. Cuidado aí, Nerivan. Ah, tranquilo. Olha aí, ó. Agora eu coloquei, você viu que eu não coloquei só um pouquinho da seringa. Você viu que eu despejei com um copo. Aí a quantidade de base foi, ó, suficiente para neutralizar o ácido e sobrar. O meio agora é o quê? É básico, por conta da cor. O indicador, ó, a fenolftaleína, tá o quê? Tá rosa. Mas do mesmo jeito que eu coloquei o ácido, eu posso, a base, desculpa, eu posso chegar lá, ó, e colocar ácido. Aí o ácido vai neutralizar a base e vai deixar a solução o quê? Incolor novamente. Dizendo o quê? Dizendo que o que está predominando vai ser o ácido. Olha lá, ó. Tá dando para ver direito os copos aí, pessoal? Tá sim. Ó lá. Oi, derramou um pouquinho. Olha lá. Cuidado. Tá tem nada não. Vê? Aí eu tenho... Aqui as soluções estão diluídas, elas não estão concentradas. Né? Se tivesse ácido sulfúrico concentrado, aí era perigoso. Mas aqui eu diluí bastante, né? Já para não ter perigo. Do mesmo jeito como eu faço na sala de aula, né? Quando a gente está no ambiente de sala de aula. Aí aqui eu tenho o quê? Uma solução agora o quê? Ácida. Por que ácida? Porque a fenolftaleína tá incolor. Vamos jogar a base de novo? Só mais uma vez, olha lá. Ele vai treinando, rapaz. Ó, jogar a base de novo. Se derramar um pouquinho, não tem nada não. Ela tá diluída. Olha lá. Tá bem diluída. Olha aí. Tá vendo? E aí, a depender da reação de neutralização que vai ocorrendo, vai predominar no final do processo o que está em excesso. Por que ficou incolor? Por conta do ácido que está em maior quantidade. Não é? E aí, então, pessoal, vamos colocar mais base? Vamos colocar mais um pouquinho? Ainda tem espaço para colocar mais um pouquinho. Tá lá, ó. Pronto, chegou, neutralizou o excesso de ácido. O que é que predomina agora? O caráter básico, ou seja, a fenolftaleína vai ficar com essa tonalidade rosada, né? Ok, pessoal? Eu vou colocar aqui no cantinho para não acontecer nenhum acidente. Pronto, tá guardadinho ali. Nesse sentido, são os indicadores de pH. Eles vão funcionar, né, mudando a sua estrutura molecular e, consequentemente, mudando de cor. Pessoal, coloque um nome no chat aí, como referência de chamada. Espero que tenham gostado aí do experimentozinho. Simples, mas pelo menos para auxiliar no entendimento. Ok? Essa compreensão, né, o pessoal vai colocando o nome aí no chat, eu vou falando aqui. Essa compreensão dos ácidos, das bases, é muito importante. Não é? Por quê? Porque nós temos aí a necessidade de compreender as substâncias que estão em nosso meio. E existe uma grande quantidade de ácidos, de bases, de sais, de óxidos, que estão em nosso cotidiano. E esses componentes precisam ser compreendidos. Não é? Então, cuidado quando for mexer com ácidos, porque a gente viu, ó,
Existem ácidos fracos, como, por exemplo, o ácido lá do vinagre, mas existe também ácidos fortes, como é o caso aqui, ó, do ácido sulfúrico. Ele é um ácido forte. Mas esse ácido forte está aqui muito diluído. Por isso que eu pude utilizá-lo aqui, né? Se eu tivesse que mexer com o ácido sulfúrico concentrado, eu teria que ter um cuidado maior com ele, claro. Certo, pessoal? A qualquer momento vai fechar aqui, está faltando menos de 1 minuto. Eu peço que vocês fiquem atentos às atividades desse capítulo aí de ácidos, tá certo? Vai dando uma olhadinha em bases, que é o que nós vamos trabalhar na próxima aula. Ok? Qualquer momento fecha. Eu gosto sempre de me despedir de maneira adequada aqui de vocês e dizer, né, que estou com saudades. Espero que essa situação se resolva o mais rápido possível para que possamos ter presencialmente as nossas aulas. Nada substitui o fator humano, né? É verdade. No mecanismo de ensino-aprendizagem. É mesmo. Prazer enorme. Fazer experimento em aula vai ser massa quando voltar. Verdade, rapaz, né? Verdade. Bora beber água oxigenada. Também. Tem vários.